Olá, meus amores, bom dia, muito bom dia. Hoje, aula de história. Vamos retomar o estudo da semana passada com muita atenção, muito carinho. Eu também quero expressar a minha tristeza com quem não assiste às videoaulas, porque tudo é feito com muito carinho, pensando em vocês, pensando no bem-estar, pensando no melhor aprendizado. Então, fico triste quando vejo que alguns alunos não assistem às videoaulas. Então, é só lamentar, porque estão deixando de aprender. A aula de hoje, por exemplo, nós vamos retomar a aula passada, vamos dar uma continuação, com a explicação bem chamativa, para que vocês aprendam. Então, vamos prestar atenção para aprender. Quando voltarmos a estudar presencialmente, eu estarei dando continuidade ao conteúdo e observando quem assistiu a aula e quem não assistiu. Então, vamos lá. O livro é o Buriti. Estamos estudando na unidade 1, a formação dos povos, né? Começaremos hoje estudando o capítulo 2, grupos organizados e agricultura, página 16 e 17. Mas antes de começar, que tal dar uma breve revisão do capítulo 1? Nós vimos no capítulo 1 que a invenção da escrita é um marco que separou a pré-história da história. E que a pré-história é dividida em 3 partes. Período paleolítico, ou idade da pedra lascada. Período neolítico, ou idade da pedra polida. E idade dos metais. Cada um desses períodos é marcado por uma característica específica. Por exemplo, no período paleolítico, os homens eram nômades, faziam ferramentas com pedra lascada e viviam da caça, coleta de frutos. Já no período neolítico, os humanos começaram a desenvolver a agricultura, poliam pedras para fazer ferramentas e deixaram de ser nômades, pois começaram a plantar seus alimentos e utilizar a força dos animais para arar a terra. Vejamos até aqui as ilustrações, né? Na idade dos metais, é marcado pela habilidade dos homens de derreter o cobre, o estanho, o bronze e o ferro e fabricar ferramentas diversas, entre elas o arado. Então, bem explicado. Já no início do texto, ressalta a grande importância da prática da agricultura e da domesticação de animais para a chamada Revolução Neolítica ou Revolução Agrícola. O texto dá esse destaque de revolução, pois graças a esses acontecimentos, a agricultura e a domesticação dos animais, ocorreu um crescimento populacional, pois passou a ser possível estocar alimentos, garantindo uma vida com menos risco e mais recursos alimentares. As pessoas tinham mais alimentos e, portanto, viviam mais e tinham mais filhos. Algumas maneiras de se fazer essa afirmação é através da observação da pintura rupestre, que são essas pinturas aqui que tem na página do seu livro, viu? Essas pinturas rupestres aqui acima. Nela vemos pastores descansando enquanto cuidavam dos animais, trazendo-nos uma ideia de que o trabalho ali já era mais tranquilo. Estocando alimentos, os humanos deixaram de ser nômades, fixaram moradia em um local, formando as primeiras aldeias, como um princípio de organização em sociedade.
Era comum aldeias juntas para proteger-se de ataques de outros grupos. E com mais pessoas juntas, havia mais gente para trabalhar na caça, na pesca e no cultivo dos alimentos. E com tantas pessoas vivendo juntas, surgiram os líderes que possuíam posição políticas e sociais de controle e governo sobre os outros. Nessas pinturas rupestres é possível ver um homem conduzindo um animal e um arado preparando o solo. O texto começa mostrando que as savanas africanas é a região onde foram encontrados os primeiros vestígios de grupos humanos do continente e apresenta a diferença de dois grupos de humanos. Os Cocoí, que eram criadores de gado, e os San, que viviam da caça e coleta de frutos. Também existe, tem um texto que vocês podem ler. Apesar de serem tratados no mesmo grupos, os Khoisan é responsável por perceber nesses dois grupos o processo de transição entre o período paleolítico e o neolítico, na qual um grupo desenvolveu. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Um grupo desenvolveu um grupo de processo. Só voltando aqui, é possível perceber o processo de transição entre o período paleolítico e o neolítico, na qual um grupo, vamos dar continuidade aqui, um grupo mais desenvolvido já domesticava animais, enquanto o outro grupo ainda vivia da caça e da coleta de frutos. Isso aí é chamada Revolução Neolítica. Essa revolução ocorreu em vários lugares do planeta, como no Oriente Médio, na Mesopotâmia e no Vale do Hindu. São tudo fatos históricos que vocês irão aprender no decorrer das aulas. Em todos esses locais, é possível identificar o surgimento dos grupos humanos e fixos, vivendo próximo aos grandes rios e organizando-se em pequenas cidades independentes. Aqui nós temos mapa, vocês podem estar dando uma lida para entender melhor. O texto destaca a cidade de Harappa, na região do Vale do Hindu. Uma cidade sofisticada que possuía avenidas e muralhas e que praticava agricultura e a metalurgia e fazia comércio com povos da Mesopotâmia. Resumo do capítulo. Vamos lá. A prática da agricultura e da domesticação de animais provocou uma evolução na maneira como os povos primitivos viviam. Possibilitou o acúmulo de alimentos, fazendo com que as populações aumentassem. Esses acontecimentos marcam a passagem do período paleolítico, no qual os humanos eram nômades e viviam mudando de um lugar para outro, em busca de alimentos, para o período neolítico, no qual os humanos estocavam alimentos e construíam moradias fixas e se viviam em grandes grupos organizados e em cidades. Os grupos humanos desse período dominavam a agricultura, a criação de animais e a metalurgia, derretimento dos metais para a fabricação de ferramentas. E aí, conseguiu entender esse capítulo?